Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Comentário Bíblico, esse podcast de áudio e vídeo que tem por objetivo trazer edificação para a sua vida. Nosso objetivo aqui é fazer com que o amor à palavra de Deus impregne o seu coração, a tal ponto que você cada vez mais procure desenvolver e melhorar no exercício da sua vida devocional cotidiana para com o Senhor. Nós acreditamos que se nós conseguirmos fazer, nem que for um pouquinho, que você ame mais a palavra de Deus e que você tenha mais prazer em executar a sua vida devocional cotidiana, desta forma nós vamos produzir edificação para a sua vida. No episódio de hoje, eu gostaria de convidar você para iniciar uma série de 3 episódios sobre o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Essa importante epístola do apóstolo do Senhor, que ele enviou para uma igreja que ele desenvolvia uma relação muito próxima, uma relação muito afetuosa, que era a igreja que estava localizada na cidade de Filipos. Inicialmente eu gostaria de dizer e falar um pouquinho com você sobre os 5 princípios, 5 propósitos principais por que Paulo, o apóstolo Paulo, enviou essa epístola. É bom ressaltar que o apóstolo Paulo era esse perseguidor da igreja que Deus resgatou lá no caminho de Damasco e iniciou um processo, desencadeou um processo de transformação na vida desse homem chamado Saulo, e esse homem então de perseguidor dos cristãos passa a ser um pregador da palavra de Deus, um seguidor do Senhor Jesus Cristo e se torna uma das principais pessoas e referências para a história da igreja. E ele, então enviado pelo Espírito Santo, nós vamos encontrar isso na epístola, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o apóstolo sendo enviado por Deus por uma missão para estabelecer igrejas, por isso que ele é chamado de apóstolo, por isso que ele tem um ministério apostólico, para pastorear vidas, pastorear pastores. E nós vamos ver a importância do apóstolo Paulo que deixou registrado essa contribuição tão grande. O Novo Testamento é composto de 27 livros, desses 27, 13 o apóstolo Paulo deixou para nós. São ensinos pastorais, ensinos universais para a igreja toda, e ensinos sobre a salvação, como é o caso de Romanos, enfim. E na Epístola aos Filipenses, nós vamos encontrar uma situação interessante. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo está viajando na sua segunda viagem missionária, evangelizando toda a região onde hoje é a Turquia, naquela época era chamada de Ásia Menor, são diversas províncias que o Império Romano tinha. E Paulo passa pela Galácia e evangeliza a Galácia. Depois a Bíblia diz que ele e a sua caravana, ele estava com Timóteo, com Silas, com Lucas, que está registrando Atos dos Apóstolos. Ele entra na Mísia. Quando ele tenta entrar na Bitínia, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus o impediu de pregar ali. Então ele desce para Troade e ali naquela cidade, ele dormindo à noite, ele tem uma visão em sonho que um homem com vestes da Macedônia aparece para ele e o convida para passar para o outro lado. E Lucas registra que quando eles acordam, eles procuraram partir imediatamente porque entenderam que o Senhor os tinha chamado para pregar para aquele povo. Pegam um navio, desembarcam do outro lado no porto de Neápolis e, viajando alguns poucos quilômetros, chegam a essa localidade, a cidade de Filipos. A cidade de Filipos, que era uma cidade muito importante, porque tinha esse nome devido a ser fundada por Filipe, pai de Alexandre o Grande, que era rei da Macedônia e uma pessoa que impactou muito aquela região toda, influenciou muito aquela região toda, a ponto que essa cidade então recebeu esse nome. Essa cidade tem uma história muito interessante, foi uma cidade muito importante na história do Império Romano, visto que diversas batalhas que aconteceram passaram por essa localidade. Era uma cidade de
trânsito também, das pessoas que vinham da Europa para a Ásia, das pessoas que saíam da Ásia para a Europa, assim por diante. Então, era um ponto estratégico. É interessante a gente ver isso, que o Espírito Santo, ele selecionou lugares estratégicos para o desenvolvimento da obra de Deus. E o apóstolo Paulo então chega a essa cidade e regularmente a gente vê no procedimento do apóstolo Paulo que quando ele chegava numa cidade, uma das primeiras coisas que ele fazia era procurar uma sinagoga. Ele, sendo judeu, cidadão romano, então se dirigia à sinagoga e ali nas reuniões da sinagoga, onde tinha o ensino da lei, ele então pedia a palavra e começava a ensinar sobre o Senhor Jesus Cristo. E tinha aquelas pessoas que aceitavam, tinha aquelas pessoas que não aceitavam. Para aquelas que aceitavam, então, ele pregava o evangelho e começava, a partir dali, desenvolver um trabalho de evangelismo e de estabelecimento de uma comunidade de fé local. Mas na cidade de Filipos, nós vamos encontrar uma situação diferente. E por que nós vamos encontrar essa situação diferente? Porque na cidade de Filipos não tinha uma sinagoga. Nós não tínhamos registros, não víamos ali registros de sinagogas. Até porque pensa-se que, alguns historiadores pensam-se que por causa da perseguição aos judeus que estava acontecendo na época, devido ao imperador Cláudio ter expulsado eles de Roma, todas as províncias do Império Romano então receberam regulamentações que impediam que houvesse reuniões dos judeus ali dentro dos limites da cidade. Então pensa-se que é por isso que um grupo de judeus estava se reunindo fora da cidade, próximo às águas, né? E foi nesse lugar, a Bíblia diz que Paulo então um dia está procurando um lugar para orar e eles encontram um lugar ali próximo às águas e encontram um grupo de mulheres que está ali estão reunidas e esse grupo tem por líder Lídia. E a Bíblia diz então que Deus abriu o seu coração para a palavra, Paulo ministra a palavra e ali começa a se desenvolver o trabalho na cidade de Filipos. Nós estamos falando aí aproximadamente do ano 52 depois de Cristo. Lembro a você que a igreja já estava estabelecida na terra através do trabalho dos apóstolos já há alguns anos, né? Então nós estamos falando aí de quase uma segunda geração de cristãos, né? Essa geração de cristãos que foram aceitando a Jesus, elas não viram Jesus, muitos deles não viram Jesus presencialmente, né? Muitos deles acreditaram e aceitaram a fé mediante o testemunho dos apóstolos, né? Então, o que acontece é que depois, no ano 61, aproximadamente no ano 61 depois de Cristo, então, portanto, aí, no mínimo 9 anos depois do estabelecimento da igreja na cidade de Filipos, Paulo está preso em Roma, numa prisão domiciliar. E ele alugou uma casa e estava preso ali, mas nessa primeira prisão ele tinha liberdade de receber os irmãos para compartilhar o evangelho e para ensinar a palavra de Deus ali livremente. E é nessa segunda prisão que Paulo então envia essa epístola aos Filipenses. Mas isso é assunto para um segundo episódio e peço que você continue com a gente.